primeiro passo é entender quem é essa pessoa, né? E quais frentes a gente pode cada vez mais compreender. E aí, para isso, existem técnicas tradicionais, metodologias já bem conhecidas de pesquisas, outras que são mais novas, que podem ser usadas simultaneamente, paralelamente, isso tudo para que cada qual com a sua expertise aí, né, cada pesquisador, cada empresa com a sua expertise possa se aprofundar nessas facetas do indivíduo e a partir disso compreendê-lo como um todo e pensar nas melhores estratégias. Eu acho que a grande revolução aí, né, de falar de fator humano, é o que o Kotler já diz muito, é pensar a partir das soluções, seja de produto, de serviço, de campanha, pensar soluções a partir do indivíduo, a partir do consumidor. Então, se você não sabe quem é a pessoa para a qual você está desenvolvendo uma solução, para a qual você está desenvolvendo um produto, desenvolvendo uma campanha, você talvez tão pouco será capaz de desenvolver de fato uma solução, né? Então, é uma inversão de lógica. Você não constrói primeiro para depois você pensar para quem é. Você primeiro entende quem são, o que precisa para daí desenvolver essa solução. E o fator humano, ele está nesse passo inicial, nesse passo zero, que é quem são? Como eu descubro quem são? Então, eu vejo como o passo zero de qualquer estratégia que a gente possa falar no mundo de hoje, assim. Bacana. Exatamente nesse contexto, eu vejo muitas pessoas querendo iniciar esse entendimento e ao mesmo tempo a gente tem receios do outro lado de quem vai passar essas informações, né? O mercado, ele ajuda de uma forma, mas ao mesmo tempo ele exige esses dados e faz com que algumas empresas não conseguem trabalhar essas informações da forma correta e geram bloqueios. Você falou muito em ferramentas e em algumas técnicas. Você consegue exemplificar um pouco disso para que as pessoas possam trazer isso um pouco mais para a realidade? Sim. Bom, primeiro, falando em segmentação, existe, claro, critérios, né, para segmentar, para que você entenda quem são esses públicos. Antes de entrar nesses critérios de segmentação, que eu acho que cada empresa, cada pesquisador, cada metodologia deve usar as suas, eu posso exemplificar as quais eu costumo usar, e já trabalhei em projetos que utilizam essas segmentações, mas antes de entrar nessas segmentações, claro que existe uma preocupação com a proteção desses dados, né? A gente está aí com uma discussão da LGPD, claro que ainda a gente está longe de chegar ainda, né, a alguma resolução, vamos dizer assim, existem discussões paralelas aí, de se prorrogar ou não, mas já é uma preocupação, já existe um debate, já existe a lei, então tudo isso é para que, justamente como você disse, tanto empresas, né, detentoras de dados quanto empresas que utilizam esses dados tenham que cumprir, sim, sempre prezando pela privacidade do indivíduo, que isso precisa sempre ser levado em consideração. Dito isso, a parte de criterização e de segmentação, a gente começa pelo primeiro recorte, que ele começa uma segmentação geográfica, né? Então, entender região, tamanho de município, país, CEP, isso pode ser feito tanto com ferramentas de geolocalização, você pode fazer um cruzamento com ferramentas geolocalizadas ou até com pesquisas mesmo de censo, né? Depende do seu nível de ferramenta de pesquisa. Depois você passa por um processo demográfico. Então, entender demograficamente essas pessoas, essa é a parte básica ainda de critério de segmentação, aí a gente vai entender faixa etária, né, geração, sexo, renda e classe social, qual que é o perfil de família, né, o estado civil, a ocupação. A gente fala muito de perfil familiar hoje, não interessa mais se é casado, só é solteiro, mas com quem, como, né, essa família ela tem um filho, ela tem um pet, né, no Brasil, por exemplo, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já pergunta isso, né, se existe um pet na família e tal. Isso muda o perfil familiar, isso muda a forma como você entende essa família, assim como diversos outros exemplos, claro. Estágio de ciclo de vida, filiação. Depois a gente passa por um perfil que já começa a se aprofundar um pouco mais, que é um perfil psicográfico. E aí eu tô falando de entender sobre personalidade, valor, atitude, estilo de vida. Para isso a gente pode usar técnicas de netnografia, a gente pode usar ferramentas de DMPs que fazem essa segmentação, utilizando dados, né, Big Data para segmentar e clusterizar.
perfis de compradores e conseguir por hábitos de navegação, isso eu falando com dados que são permitidos, tá? Tudo isso dentro, respeitando a privacidade do usuário. E entender a partir daí alguns hábitos, né, e atitudes, valores, né, por grupos que essas pessoas participem. Então, se você, por exemplo, traduz a pesquisa etnográfica para a etnografia e consegue se aprofundar, né, nesse estudo de grupo, entender como existe essa pertença, essa diferenciação nesse grupo, como eles se comportam, então o pesquisador etnográfico ele é capaz de ter esses insights e daí traçar um perfil psicográfico. Um próximo passo de segmentação seria o comportamental, que também utiliza dessas técnicas. Também pode ser usado no comportamental técnicas mais já conhecidas, como a própria pesquisa qualitativa, né? Um grupo focal, uma entrevista em profundidade, que você vai descobrir aí, falar um pouco mais também sobre o produto, conhecimento do produto, quais são as dores, a taxa de lealdade, de envolvimento. A gente tem ferramentas de monitoramento hoje, inclusive, de social media, de NPS, que você já consegue saber qual é a taxa de lealdade, qual é a taxa de envolvimento que a pessoa tem com aquela marca ou com aquele produto. Então, eu acredito hoje que o stack que você tem, né, de pesquisa, você pode usar desde ferramentas de BI, você tem um CRM sempre atualizado, cruzando com outras técnicas, sejam elas técnicas tradicionais, que são muito bem-vindas, né, dependendo do aporte que você tem, enfim, do poder aquisitivo que você tem ali para investir em algumas técnicas, do poder até de capital mesmo intelectual, né, que você tenha dentro da empresa para investir nisso, são excelentes técnicas para serem usadas, você poder fazer um grupo, você poder descobrir como isso acontece. Hoje a gente trabalha com o próprio aplicativo de pesquisa, onde a gente consegue fazer pesquisas quantis e qualis por meio de um próprio app. Isso facilita, porque a gente está vendo agora como fazer as coisas remotamente são essenciais. Então, para muitos casos, ainda mais falando, né, de Brasil também, a gente consegue facilitar às vezes, o desafio geográfico. Então, fazendo algumas pesquisas assim. Então, são várias técnicas utilizadas, realmente você montar um stack de pesquisa, juntando algumas ferramentas, sejam elas ferramentas de BI, ferramentas de CRM, ferramentas DMPs, ferramentas que você consegue, de monitoramento social media, de social listening, e tudo isso depois, o mais importante, esses dados precisam ser humanizados. O mais importante disso, que voltamos lá à ideia do fator H, são que esses dados sejam humanizados. Aí é ter profissionais, então, assim, na nossa equipe, por exemplo, existe cientista social. A ideia é que esses dados, exista um storytelling disso e que esses dados sejam contados de forma humanizada. É por isso que, geralmente, a grande parte dessas entregas costumam ser em formato de personas, né? Então, Perfeito. Você transformar todos esses dados em personas, personificar esses dados para que fique mais palpável e humano, para que todos os outros da empresa envolvidos em desenvolver o projeto ou a campanha possam compreender melhor esse consumidor e essa pessoa, principalmente. Perfeito, perfeito. E a gente já está recebendo perguntas. Eu vou introduzir que eu acho que tem bastante sinergia com o que a gente está falando agora. Nós tivemos uma do Andrew Paolo Campos. Ele pergunta: o comportamento do consumidor difere nas verticais do on e do offline? Caso seja distinto, como podemos trabalhar o consumidor para que possa ser unificar esse comportamento? Andrew Paolo, é isso? Andrew Paolo. Quase meu xará. Andrew, é o seguinte, eu acredito que sim, que se difere em algumas instâncias. Por quê? Hoje a gente já fala de um comportamento omnichannel, né? Então a gente está falando de uma jornada onde o consumidor ele tem um comportamento, uma tendência a se comportar que ela é uníssona, porém em formas de agir, obviamente, por diferentes plataformas ela vai ser diferente. Então, o que eu quero dizer, para ser mais clara, é assim, se eu identifico que uma pessoa, no fator humano, que ela é uma pessoa ansiosa, ela não vai ser menos ansiosa porque ela está na rua, né, dentro de um serviço, usando o seu serviço, e nem menos ansiosa porque ela está lá no seu site. Se o seu site é lento, se o seu site tem uma usabilidade ruim, se o seu site tem um checkout péssimo, ela vai continuar sendo essa pessoa com um traço e um perfil ansioso.
Então, e quando ela vai no teu serviço, seja ele um serviço, você também atenda no balcão, tem um PDV, o mesmo comportamento vai existir nessa pessoa. Então, quando você hoje estuda a jornada, quando a gente monta uma jornada, entende o fator humano e estuda a jornada desse consumidor, identificar traços de comportamento, por isso a importância do perfil psicográfico. Você consegue resolver problemas-chave, né? Problemas não, traços, digamos assim, né? Não problemas. Traços-chave do comportamento dessas pessoas, porque elas vão mudar atitudes, né? Sim, diante da plataforma onde elas estejam, mas o comportamento, ele não vai mudar. Então, ela vai continuar ansiosa. O que isso quer dizer? Que ela pode deixar a fila do seu serviço e não comprar, assim como ela vai fechar o seu site, deixar tudo no carrinho e também não efetuar o checkout. Então, o final, muitas vezes, do comportamento, ele acaba sendo o mesmo. Ou, se você tem um serviço muito bom ali no seu PDV e o seu site, pelo contrário, apresenta um serviço ruim e o traço de comportamento é o mesmo, ela pode efetuar a compra muito mais no serviço offline e no online não. Então aí você às vezes tem uma leitura de, poxa, né, a pessoa compra muito, essa pessoa, o comportamento é que ela gosta de comprar mais no offline. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes é só o serviço no digital que não está sendo de acordo ali com o comportamento. Por isso que traçar a estratégia Omnichannel é o grande desafio e o segredo para entender todas essas nuances. Muito bom, muito bom. Paola, dentro dessa composição ainda, o que eu queria entender? O mercado como um todo passou por uma descrença da relação de pesquisas, né? Quem é de marketing sabe o tão quanto isso é importante e ouvir as pessoas é muito importante. Em questão de técnicas, o que você considera que seja bacana para quem precisa estruturar um entendimento do seu consumidor, precisa montar essa persona? É mais fácil eu fazer perguntas diretas sobre um determinado assunto ou existem técnicas, né, de neuromarketing, técnicas da neurociência que podem te ajudar a ter esse tipo de informação de outra forma? Como que é a sua visão em relação a isso? Porque eu ouvi muitas vezes falarem assim, pesquisas é um pouco insano, as pessoas respondem o que elas querem responder segundo o que a sociedade precisa ouvir, mas no dia a dia o comportamento dela é outro. Como que a gente cruza isso e para que a gente tenha uma sinergia bem melhor nessas respostas e seja mais assertivas? Bom, Marina, eu poderia ficar falando sobre isso horas, assim, né? Tem vários assuntos aí, várias pautas. Inclusive, pessoal, a gente tem pouco tempo aqui, então se vocês quiserem continuar o papo, paola@gogodigital.com.br, o Gabriel vai colocar aí para vocês meu e-mail, podem mandar. Gosto de trocar ideias, então me mandem, me ensinem também, caso discordem de algo, vamos continuar esse papo. Em relação à descrença sobre pesquisa, naturalmente, quem vem da comunicação sempre né, é instigado pela curiosidade, pelos dados. Acho que hoje você ter descrença na informação, em tudo que é científico, já é um passo para você não conseguir andar muito, né? Porque são muitas informações que você precisa lidar. Então, a primeira coisa hoje um dirigente de uma empresa, um executivo de uma empresa que não acredita em dados, que não acredita em números, né? Não só em números, mas que não consegue entender a importância de ter uma cultura de informação e de conhecimento dentro da própria empresa, ao meu ver, está fadado ao fracasso. Porque é preciso que isso seja levado a sério, né? Eu não posso dizer qual técnica seja melhor ou pior, eu não me vejo nem no direito de fazer isso. Acho que tem profissionais muito bons em diversas áreas, eu acho que não existe a metodologia certa ou errada. Eu seria irresponsável se eu dissesse isso. Acho que tem a metodologia certa para pergunta certa, entendeu? Eu acho que o que faz uma pesquisa boa você precisa saber o que você quer perguntar, né? E a partir disso, qual hipótese você quer testar? Então, e também não adianta chegar para a pesquisa, que eu sei por experiência, que quando você chega com a pesquisa já com aquela coisa muito eu vou fazer essa pesquisa, mas eu tenho certeza que é isso, né? Então você já faz sabendo assim e você torce, parece, para que você esteja certíssimo. E fazer pesquisa muito sim, você vê que a sua hipótese estava correta,
mas muitas vezes também é ver que, cara, você estava totalmente enganado. E aí é se despir realmente dessa verdade absoluta, estar aberto a essas mudanças, aberto a trocar de estratégia e tudo mais. Então, primeira resposta, não acho que exista uma metodologia melhor ou pior. A segunda coisa, sobre técnicas de neuromarketing. Aí a gente entra num assunto interessante, né? Eu ainda sou especializanda nisso, então não posso falar com tanta propriedade, porém, que hoje a gente já pode afirmar é que o neuromarketing ele vem para responder justamente essas questões que não são interpretativas, né? Então, você consegue hoje, com técnicas de neuromarketing, sejam elas diretas ou indiretas, entender o que as pessoas estão sentindo, né? Entender as respostas emocionais. Então, ela não está te falando, ela não está passando por uma interpretação racional, que é 5% do que as pessoas respondem para a gente. A gente está fazendo uma captação emocional do que ela está sentindo. Então, só esse fato já abre um mundo, é praticamente abrir uma caixa preta. Então, com certeza, muitas pesquisas, já existem vários cases, assim, que eu posso depois até compartilhar, que já mostram que muitos insights que seriam difíceis ou talvez até impossíveis de saber de outra forma, são possíveis com técnicas de neuromarketing. Então, com certeza é um avanço. É mais uma coisa, entendeu, gente? É mais uma coisa pra gente usar. Não quer dizer que seja melhor ou pior do que outras técnicas. É mais uma coisa pra gente pôr na nossa maletinha e pra gente continuar sendo curioso e não ser dono da verdade, ir lá e falar, beleza, vamos descobrir, vamos ver o que mais tem pra saber sobre indivíduo, né? Esse momento de hoje está dizendo que muitas vezes a gente é tomado de surpresa e não sabe nada. É verdade. É verdade. Dentro dessa questão toda, tem a parte hoje das campanhas, né? Como que você entende esse momento que a gente está passando? Como as empresas podem estar conversando e interagindo melhor com os seus clientes, estruturando campanhas? Como que você vê o comportamento das empresas em relação a como elas devem se portar hoje junto ao mercado diante do cenário todo? Perfeito. Eu falo em 3 diretrizes. A primeira delas é ser humanizado, uma comunicação humanizada. Então, o que é isso? Não é só colocar pessoas, né? Principalmente pessoas aglomeradas. Começa já de um direcionamento de imagem. Então, é ser humanizado. Então, é um discurso humanizado. E um discurso humanizado real. Não adianta também agora, nos 45 do segundo tempo, se o seu branding, ou seja, o seu posicionamento de valor até agora não foi humanizado, sinto muito. Não adianta agora querer também se virar nos 30 e fingir que você se importou. Porque as pessoas percebem. Isso é um comportamento que é nítido em várias pesquisas que a gente faz. O indivíduo está cada vez mais sensível a isso, sabe? A empresas que mostram que se importam, a empresa que mostra que tem valores, né? Que vão além do lucro. Então, os consumidores, eles estão sensíveis a isso. Então, primeira coisa é uma comunicação humanizada. Segundo ponto, uma segunda diretriz é ser utilitário. Ou seja, um conteúdo que seja útil. Todo mundo está em casa, está todo mundo conectado, certo? Todo mundo nas redes sociais, o aumento, né? Todo mundo já aumentou o consumo de redes sociais. Então, é o que eu falo, se você não tem nada a dizer para que seja útil, é melhor não dizer nada. Isso não quer dizer, não é de uma forma, né, nem realmente, quando eu for fazer um plano editorial, pessoal, social media e tal, é pensar, esse conteúdo vai ser útil? E útil, gente, dentro da sua persona, tá? Então, assim, vai levar conhecimento, eu vou estar levando uma receita, eu vou estar levando algo que interesse para minha comunidade ali. É pensar sempre nessa utilidade, para não ser só mais um falando alguma coisa. Então, humanizado, ser útil. E um terceiro ponto é incentivar o contato humano, social. Então, a gente já está isolado. Então, tudo que nos ajude a falar, a se conectar uns com os outros, eu acho que vai ser muito positivo nesse momento. Eu acho que as marcas podem fazer isso. Então, marcar aquele amigo, compartilhar, incentivar lives, incentivar essas conversas em conjunto, que as pessoas se lembrem, né?
uma das outras ali em alguns momentos, eu acho que esse incentivo às relações sociais nessas plataformas digitais podem ser também uma terceira diretriz. E claro, bom senso, né? Eu acho que tem que prezar muito, assim, eu tenho visto, infelizmente, eu não, né? Acho que todo mundo, alguns diretores, assim, de empresas falhando em alguns posicionamentos, né, de empresas globais, assim, falando algumas coisas que as pessoas, os consumidores não estão ficando satisfeitos, algumas empresas fazendo propagandas um pouco abusivas de e-mails do consumidor e de viagens ainda. Então é aquela coisa do não é o momento, todo mundo entende que a economia está sofrendo, vai sofrer muito mais, a gente vai ter que dar um jeito nisso tudo, mas o consumidor também não vai se esquecer de empresas que tentarem praticamente empurrar o produto agora a qualquer custo, propaganda atrás de propaganda, sem o mínimo de humanização. Então, acho que essas diretrizes podem ser úteis, podem ser importantes. Muito boa, gostei bastante das dicas e, pessoal, é muito importante nós termos essa acessibilidade, as empresas terem essa sensibilidade nesse momento, por mais que todo mundo precisa vender, né? Por mais que todo mundo precisa ganhar, a população está muito fragilizada, então a gente precisa ter um pouco mais de empatia nesse momento para conseguir envolver melhor e usar isso como uma boa comunicação para todo mundo. Paola, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque a gente já está chegando aos nossos finais, mas eu tinha recebido uma outra aqui também, da Fernanda Ribeiro Raposo, e ela quer saber quais são as mais novas e ágeis metodologias para melhorar, para conhecer melhor o público-alvo dela. Uhum. Bom, as mais novas e mais ágeis. Bom, mais ágil, eu poderia citar para você que as metodologias ágeis, né, você fazer um mapa de empatia, até lembrando essa última dica que você deu aí, Marina, de empatia, que é um mapa muito utilizado, Fernanda, no Design Thinking, que eu não sei se você conhece, pode ser uma ferramenta super ágil, tá? Para você, com dados que você já tem, colocar tudo isso num plano e de forma rápida conseguir visualizar a tua persona, falando em agilidade. Para responder agora de onde conseguir esses dados, né? Eu acho que você teria que fazer aí um mix de algumas ferramentas. Então, a primeira ferramenta acessível que eu indicaria são ferramentas de social listening. Então, tem algumas marcas aí, né, algumas empresas que são muito boas, que eu posso depois deixar o link com o Gabriel e ele compartilhar com vocês, que a gente utiliza, eu acho que são legais, que são monitoramentos realmente. Não tem como pensar em tudo isso sem ouvir as pessoas, sem captar, sem monitorar o que as pessoas estão dizendo. Tá? E algumas ferramentas de DMP. E o próprio Google Analytics, que hoje, por mais simples que seja, se você conseguir utilizá-lo bem, ele acaba tendo uma profundidade excepcional. Então, eu não sei também, claro, qual é o desafio da tua empresa, o tamanho da tua empresa, mas depois, se você quiser me mandar o e-mail e contar um pouquinho melhor, com mais detalhes o seu desafio, eu posso também te ajudar com mais profundidade, tá bom? Muito bom, muito bom. Paola, então nós vamos encerrando a nossa live. O seu e-mail já está lá para o pessoal todo também, então quem quiser pode entrar em contato com a Paola, ela está super à disposição para poder responder em paralelo aí algumas outras perguntas sobre comportamento humano e pesquisas no dia a dia de hoje. Eu agradeço a sua participação, Paola, muito obrigada, espero que vocês estejam passando por um momento digital também de transformação com isso tudo, está atingindo a todos nós. Se cuidem, né, para que a gente consiga aí permanecer com bastante saúde durante esse período todo e o Digital que super agradece a sua participação aqui com a gente. Obrigada, Marina, obrigada, Gabriel e Rafa, que estão aqui acompanhando também. Obrigada a todo mundo que está ao vivo. Vou responder as perguntas e a gente continua se falando. Um beijo e cuidem-se e fiquem em casa.